Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã, né? Você que está assistindo esse vídeo. Mais um ano se inicia e eu quero começar esse ano. Hoje é dia 1º de janeiro e eu quero dizer que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus ele venha renovar os seus sonhos, os seus projetos. Que Deus ele te dê esperança para que você possa trilhar esse ano diferente dos outros anos, cheio da palavra de Deus, da presença do Senhor e principalmente de um posicionamento diferente, porque Deus ele está falando bastante aqui no meu coração a respeito de posicionamento e não apenas isso, ele vai te dar, assim como ele tem falado muito fortemente no meu coração, estratégias para que situações, circunstâncias e áreas da sua vida sejam transformadas, né? Deus ele quer operar e ele vai. Mas se você permitir deixar a porta aberta da sua vida, você sabia que Deus ele quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas às vezes nós é que fechamos a porta da mudança e a porta da graça? Então, é necessário você querer e é necessário você permitir essa ação de Deus através de uma porta aberta na sua vida. Não feche a porta para Deus e para o Espírito Santo do Senhor, mas permita que Ele adentre na sua vida, adentre no seu ser e transforme aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Hoje Deus me trouxe uma palavra aqui a respeito de Ezequiel. Mas antes eu quero dizer que se você é novo nesse canal, eu me chamo Ariane Gama, eu sou terapeuta cristã e eu sou mentora também de mulheres. Então que você seja bem-vindo e bem-vinda nesse canal. Eu espero que essa palavra fale com o seu coração no dia de hoje. Então Deus ele me trouxe aqui uma palavra que está no livro aqui de Ezequiel, que diz a respeito do profeta a qual Deus ele deu uma visão. Por quê? Porque Ezequiel, né, estava vendo que o povo do Senhor se encontrava como se estivessem mortos. Eles estavam vivos, mas eles estavam mortos fisicamente e espiritualmente, com o coração e a alma totalmente trancados, sem ver, nem ouvir, nem enxergar. E por mais que Deus ele estava usando os profetas para falar com aquele povo, eles não estavam escutando a voz do Senhor. E tem momento na nossa vida que é assim. Deus ele manda a palavra. Deus ele manda a palavra. Mas dependendo da circunstância e da situação, nós não temos força para nos levantarmos, tomarmos posse da palavra e mudar a nossa vida, a nossa circunstância e a nossa situação. E essa palavra ela tocou muito forte na minha vida, por quê? Porque durante muitos anos da minha vida, eu estive como se fosse uma árvore seca, 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 seca. Primeiro Deus, ele veio e me podou, mas ele me podou de um jeito, gente, que ele me cortou no tronco. Sabe quando a gente pega uma árvore e precisa cortar e é cortada no tronco? Pois é, Deus ele fez isso com a minha vida. Quando permitiu que eu passasse por inúmeras percas, calúnias, difamação, isolamento, solidão e o principal, quando eu não estava entendendo o porquê daquelas coisas que eu estava passando. E depois que Deus ele me cortou, eu continuei brotando e nascendo, mas eu não estava frutificando. E por mais que eu fazia, que eu trabalhava, e eu sempre trabalhei bastante, parece que as coisas não andavam na minha vida. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque a sua vida ela se encontra assim, igual a minha se encontrava, mas hoje não se encontra mais. Então, há momentos na nossa vida que para Deus não é o final, e tem momentos que a gente pensa que é o fim, né? Que não há esperança, nós não entendemos, nós ficamos confusos e confusas, sem entender nada. Aí a tristeza bate, a desilusão bate, e com isso vem também a depressão. Mas eu quero dizer para você nessa noite, através dessa palavra, que na nossa vida existem ciclos e que Deus ele trabalha através dos ciclos. Existe o ciclo de Deus ele cortar a árvore no tronco e a árvore morrer. Mas na palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas
e as águas é Deus, e seu espírito é aquela árvore que foi cortada, brotará. Por quê? Porque as raízes não morreu. Por mais que Deus ele permitiu que você passasse por coisas ruins, você não está morto. Você não está morta, e é isso que importa. Se há vida, há esperança. Se há vida, Deus ele pode agir. Se há vida e uma porta aberta, Deus ele trabalha. Então, por mais que ele te corte como uma árvore, se você tiver raízes, você vai brotar. Então, Deus às vezes quer investir nas nossas raízes. Você sabia que quando nós cortamos uma árvore, igual Deus ele nos poda, é porque a árvore precisa crescer mais forte. Por quê? Porque tem árvore que é grande, mas não tem raízes. Então Deus ele está interessado nas suas raízes, que você venha se fortalecer, que você venha se estruturar, para que você dê mais frutos e tenha mais frutos e vidas na sua vida. Então Deus ele me trouxe aqui uma palavra que está no livro de Ezequiel. E essa palavra diz a respeito do profeta, a qual ele viu o povo do Senhor, o povo de Deus, mortos, sem vidas. E aí, nessa visão, Deus ele perguntou para o profeta Ezequiel: você acha que esses ossos podem ter vida novamente? E Ezequiel, com a sua sabedoria, ele deixou uma porta aberta para Deus trabalhar. Ele não disse que não, mas também ele não disse que sim. Ele disse: eu acredito, Senhor, se for a sua vontade, eu acredito. Então, quando Ezequiel disse isso, ele estava falando: Deus, se for a sua vontade, eu acredito que vai nascer vida desse vale de ossos secos. Então, Ezequiel, sem entender nada, ele deixou uma porta aberta. Então eu digo para a sua vida nesse dia: você tem deixado uma porta aberta para Deus trabalhar na sua vida? Você tem deixado uma porta aberta para o Espírito Santo do Senhor trabalhar em você? Deus ele quer trabalhar em você, mas é necessário que você deixe uma porta aberta para que ele trabalhe em você. Então, Deus ele disse para Ezequiel: Ezequiel, abra a sua boca e profetize sobre o vale de ossos secos. E diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 37, versículo 4, que os ossos, ele profetizou para os ossos secos e disse: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E quando ele falou essa palavra para o vale de ossos secos, milagrosamente, aqueles ossos começaram a fazer ruídos e a se moverem. E eles começaram a se ligar entre si. Cabeça, né? Com espinha, costelas, braços. E cada osso começou a se mover para o lugar, diz a palavra do Senhor. Então, Ezequiel, ele era um profeta a qual via que os filhos de Deus estavam mortos espiritualmente e fisicamente. Mas através daquela visão, Deus estava mostrando para Ezequiel que se Ezequiel abrisse a sua boca e começasse a falar da palavra, a profetizar, a trazer vida através da palavra do Senhor, aqueles homens iriam despertar espiritualmente e fisicamente. E quando eu falo a respeito de espiritualmente e fisicamente, eu como terapeuta, como eu estudei, eu sei que a nossa mente ela é poderosa, tanto para nos destruir quanto para nos reconstruir. Você sabe que uma pessoa que tem a mente poderosa em Deus, essa pessoa ela vai passar por muitas lutas e batalhas e provações, mas se a sua mente, seu subconsciente estiver no Senhor firmado, você vai conseguir a ter vida num vale de ossos secos. E não apenas isso, você vai poder ver milagres acontecer na sua vida. Então, observe que primeiro o Senhor, ele levou e ele mostrou para Ezequiel. Então, através dessa palavra, eu digo para você nesse dia, pergunte ao Senhor, peça para o Senhor para que abra a sua visão espiritual e física, para que você veja em sua vida quais áreas se encontram mortas. Tem muitos que estão ouvindo essa mensagem, em que várias áreas da sua vida se encontram mortos e você não tem percebido. Às vezes a sua fé, ela já morreu muitos e muitos tempos.
Por isso que você não consegue abrir sua boca e falar de coisas boas. Às vezes você abre a sua boca e fala de coisa ruim. Às vezes você abre a sua boca para falar da vida dos outros, vida de famosos, conquistas dos outros. Mas quando você olha para dentro de si, você vê que até agora você não teve nada. Até agora você não conquistou nada em Deus. Então, através dessa palavra, eu digo que Ezequiel, ele viu, mas Deus mostrou para ele através da visão. Então, há momentos na nossa vida que nós precisaremos falar: Deus, abra a nossa visão, para que nós podemos ver e enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Às vezes, a dor já foi tanto tempo em sua vida, né, que você acostumou com aquilo e pensa que aquilo ali é natural, que a vida não vai mudar. Mas Deus, ele pode te mostrar, e através de você ver, aí você vai conseguir identificar aonde você precisa abrir sua boca e profetizar sobre a sua vida. Então, nessa palavra, no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 4, diz aqui que Deus, ele disse: Ezequiel, abra sua boca, e ele disse: ouçam a palavra do Senhor, ossos secos. E quando ele falou a palavra do Senhor, foi dado vida milagrosamente àqueles ossos. Então, quando nós dedicamos tempo em oração, então, quando nós tiramos tempos, meditamos na palavra de Deus, dedicamos tempo no relacionamento com o Senhor, Ele vai abrir nossos olhos e identificar para nós, mostrar-nos aonde estão as áreas da nossa vida que a gente precisa ver e começar a profetizar através da nossa boca, através da nossa vida, para que haja vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra também que aconteceu comigo no dia de hoje. Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor, lendo essa palavra específica. E aí Deus, ele trouxe no meu coração: Ariane, você precisa abrir a sua boca e começar a profetizar sobre a vida da sua família, sobre sua filha, sobre seu esposo, sobre a sua casa. Porque através da oração é que Deus, ele vai começar a mover primeiramente no mundo espiritual e depois no mundo físico. Então hoje eu comecei a fazer isso, comecei a profetizar. E você precisa entender que eu comecei a ver Deus, ele mover, fazer o milagre a qual eu não estava conseguindo fazer, apenas falando, cobrando, dizendo, né? Então, às vezes, nós nos desgastamos muito tentando fazer tudo com a força do nosso braço. Nessa palavra, Ezequiel, ele não se moveu para fazer coisa nenhuma. Ele poderia ter ido lá nessa visão, ele mesmo tentado ligar os ossos, ele tentado fazer algo, mas quando ele viu, aos olhos dele era impossível fazer aquilo. Então, quando acontece de ter algo impossível na nossa vida, aquilo que você não está conseguindo fazer, Deus, ele vai fazer por você através da sua oração. E na maioria das vezes, o mal, o nosso inimigo, o tentador, ele coloca pensamentos na sua mente para fazer você pensar que a sua oração, ela não funciona. Mas você precisa entender que palavras ditas são profetizações. E a profetização é a palavra dita através da nossa boca. Então, quando nós falamos, quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, Ele ouve, Ele nos atende, Ele começa a mover os ossos que estão secos. Às vezes nós perdemos tanto tempo da nossa vida ficando nervoso e nervosa, com os nervos abalados, ou então com uma inquietação na alma e no coração, querendo fazer tudo. Mas a palavra do Senhor nos diz no dia de hoje: não faça com a força do seu braço. Não fique se desgastando tanto. Não angustie o seu coração. Seja sábio e sábia. Use a oração. A oração era uma ferramenta. E às vezes nós esquecemos que nós temos ferramentas, né? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5 diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme no dia da batalha. E isso significa que a oração, ela é uma ferramenta que Deus, ele te deu, para que Deus haja, se mova na sua vida. Você sabia que às vezes uma palavra, uma oração, uma profetização através da nossa palavra, algo acontece em nossas vidas e às vezes nós esquecemos disso?
Eu mesmo tem momentos que me esqueço que a oração ela é uma ferramenta. E hoje Deus ele me lembrou a respeito dessa palavra. Então Deus ele disse aqui, ó, no livro de Ezequiel, fale, ouçam a palavra do Senhor, ossos secos. E ele falou para os ossos. Então tem vezes que você vai precisar falar para o problema e para a situação, aquilo que você quer que aconteça. E você vai ver aquilo mudar. Você vai ver a situação mudar. Você vai ver sim a sua vida mudar. Mas existem o quê? Procedimentos que você vai precisar aprender antes de você fazer. Então Deus ele está falando aqui, ó, que o profeta Isaías também, ele disse o seguinte, ó, a palavra que sai da boca de Deus, essa palavra não retorna para a qual foi mandada vazia. O profeta Isaías, ele estava falando a respeito do poder da palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, nós precisamos entender que nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos embaixadores do próprio Deus aqui na terra. Então nós temos o poder, a autoridade, a ousadia, porque na palavra do Senhor diz, o poder é nos dado. Jesus disse em sua palavra que o poder de Deus é nos dado. O poder de Deus é nos dado. Então, quando nós acreditamos nisso, quando nós tomamos posse dessa palavra, as coisas começam a mudar, a acontecer sim na nossa vida. Então, o profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, diz aqui, ó, que toda palavra da boca de Deus não volta para trás vazia. E quando nós falamos, nós profetizamos, nós como filhos de Deus, praticamente nós somos o próprio Deus aqui na terra. Então, a partir do momento em que nós somos levados pelas nossas emoções erradas, a partir do momento que você é levado pelas suas emoções enganosas, você começa a se deixar levar pela tristeza, pelo medo, pela vergonha, pela aprovação alheia. E aí você perde naturalmente as suas forças. E o pior, você começa a parar de manejar a armadura que Deus ele te deu. E a oração é uma armadura. Então nós não podemos ser levados pelas nossas emoções. Nós precisamos, independente da circunstância, se você vê que tá ruim, que a coisa tá preta, que tá estranho aquilo ali, você se posicionar não nas suas emoções, mas naquilo que a palavra do Senhor te diz, e você abrir sua boca e você falar, você profetizar as coisas da sua vida, elas vão mudar. E eu estou falando isso, gente, porque é uma guerra espiritual para me trazer essa palavra aqui. Você não tem noção que o inimigo ele faz, ele causa distração, ele faz com que a internet fique lenta. Você não tem noção, mas receba essa palavra do Senhor na sua vida, porque essa palavra é verdadeira. Eu creio que Deus ele já fez cair por terra todo o levante contrário. Então, nós somos representantes de Deus aqui na terra, nós somos os portadores da voz de Deus aqui. E o apóstolo Paulo fala através da palavra que nós precisamos ter o quê? Coragem, autoridade, acreditando naquilo que nós estamos falando, no poder da nossa palavra. Porque se nós acreditarmos, as coisas vão mudar sim. Eu já entendi que a nossa luta, ela não é apenas contra a carne e contra sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes e contra esse tipo de inimigo que age às escondidas, no escuro, na mente humana, através do medo, da incerteza. Nós precisamos lutar com as armas de Deus e a oração é uma arma de Deus. Então também eu quero compartilhar aqui com vocês que quando nós sentimos desanimados, né? Quando nós sentimos desanimados sem esperança, muitas vezes o inimigo ele vai sussurrar no seu ouvido que você precisa desistir dos seus sonhos, que você não vai conseguir, que você é um incapacitado, que você não vai alcançar. Mas ele sabe que se você se posicionar através da oração, criando vínculo com Deus, meditando na palavra do Senhor, você vai ser capacitado para poder começar a agir em fé e acontece que a sua vida ela vai mudar. Então, no livro de Ezequiel, é um exemplo perfeito a respeito da palavra do Senhor em situações
que para nós são improváveis, impossíveis, né? Esses dias eu estava passando por um problema a respeito bem sério, né, de documentação, que eu precisava arrumar uma documentação de casa. E aí, aos meus olhos, aquela situação parecia impossível. E aí, mesmo parecendo impossível, Deus ele já havia me ensinado a respeito do poder da palavra. E aí, toda vez que alguém me perguntava, toda vez que eu ia resolver aquela situação de documentação da casa, eu profetizava, essa documentação ela já está resolvida. Essa documentação ela já está toda certa. Deus já preparou para mim essa documentação nas minhas mãos. E aí eu comecei a profetizar e Deus ele foi abrindo as portas, Deus ele foi trazendo as pessoas certas, Deus ele foi manifestando o seu poder mediante a minha fé na palavra dele. Porque vai haver situações que você vai olhar e você não vai achar saída, mas é através do posicionamento em Deus que as coisas elas vão acontecer. Então Deus ele me trouxe aqui a respeito dessa palavra do vale de ossos secos. Por quê? Porque às vezes o vale de ossos secos na sua vida pode ser, sabe o quê? Relacionamentos, né? Hoje em dia tá tão complicado relacionamentos. Hoje em dia nós temos medo de nos relacionar com as pessoas, né? Mas através da palavra do Senhor, eu te instruo nesse dia, com a autoridade que Deus me deu, se levante e se posicione e comece a profetizar nos seus relacionamentos, sabe? Esses dias eu tenho orado para o Senhor, para que o Senhor traga pessoas para caminhar comigo, que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo propósito de vida, que tenham uma vida com Deus, porque também é importante você ter relacionamentos com pessoas que antes de amarem você, que amem a Deus primeiramente sobre todas as coisas. Então é necessário nós abrirmos a nossa boca e todos os dias agradecermos pelas pessoas que Deus já está enviando no nosso caminho, pessoas abençoadas, confiáveis, pessoas que são dignas, né? Pessoas que têm o mesmo caráter de Deus, de Cristo. Então, independente da sua circunstância, do seu vale de ossos secos, Deus ele pode dar vida. E eu preciso falar que primeiro que quando o profeta Ezequiel começou a profetizar, as coisas não aconteceram de um estralar de dedo. E Deus ele me trouxe aqui através dessa palavra claramente que ele está agindo na sua vida. Ele está trabalhando no nosso meio, na minha vida também. Mas as coisas com o Senhor são por etapas. Na palavra do Senhor diz que Ezequiel profetizou com a sua palavra, com autoridade através de Deus. E aí depois ele escutou um barulho e aí os ossos pequeninos começaram a se ligar. E depois dos ossos pequeninos se ligarem, veio a carne, os tendões, os nervos, os músculos, como se Deus estivesse gerando outros seres dentro da barriga da mãe daquelas pessoas que estavam mortas. Então, na nossa vida funciona dessa maneira. É um processo que Deus ele faz conosco. E às vezes, por o processo demorar um pouco, muitas pessoas pensam que Deus ele não está trabalhando. Mas eu venho dizer através dessa palavra sobre a sua vida que Deus ele trabalha sim. Deus ele é bom sim. Deus é perfeito sim. Deus ele move sim e Deus ele faz sim. Mas tudo na nossa vida é um processo. Primeiro veio os ossos e depois veio as outras partes até concluir tudo. E depois que foi concluído tudo, para finalizar, Deus ele precisou derramar sobre aquele ser, né? Aqueles ossos, aquela carne, aquele corpo, o seu espírito. E essa parte é o principal. Então eu até anotei aqui. Deus, ele primeiro vai estruturar a sua vida com direcionamento. Preste bem atenção. Deus vai estruturar a sua vida primeiro com o direcionamento dele, depois com o propósito, depois vai ser através da rotina que Deus ele vai começar a criar vida para a sua vida. Você sabia que Deus ele trabalha com as pequenas coisas? Às vezes nós queremos coisas grandes de Deus, mas Deus ele começa através do pouco. Você sabia? Na palavra do Senhor diz que ele começa com pouco e depois o muito ele nos colocará. Então, às vezes, essa pequena rotina que você está fazendo no seu dia a dia, de levantar, de tomar o café, depois ir para a academia, né? Depois você ir trabalhar, aí depois você voltar para casa, você fazer o devocional com Deus, a sua leitura,
estudar. Você sabia, né, que Deus ele trabalha com essa rotina e às vezes aquilo que você tem rejeitado está atrapalhando o mover de Deus, o trabalhar do Senhor na sua vida? Deus ele falou comigo, né, nesse primeiro ciclo, né, desse primeiro mês aqui, que Deus ele vai estar trabalhando muito através da rotina. E às vezes aquilo que para você é pequeno, para Deus ele é grande. Você sabia que Deus ele cura, Deus ele traz cura ao nosso corpo. Quando nós nos posicionamos através da rotina, de uma alimentação saudável, de comer pouco, beber muita água, de ir, né, todos os dias fazer uma caminhada. Então é através do pouco, através da rotina que Deus ele está agindo na sua vida. Então, ó, Deus ele está estruturando primeiro a sua vida com um direcionamento. Qual é o direcionamento? O direcionamento é a palavra. Deus ele disse para Ezequiel: abra a sua boca e fale a palavra. Então você vai precisar falar a palavra para cada área da sua vida que está morta, para que Deus dê vida, um direcionamento. Então o direcionamento vai começar através de você abrir a sua boca e falar da palavra. Depois, Deus ele vai te dar um propósito de vida. E o propósito de vida de nós, seres humanos, tanto homem quanto mulher, é amar o Senhor, adorar a Ele. Você sabia que Deus ele te criou com um propósito definido para que você louve, adore e exalte ao seu Pai, a fonte criadora, a Deus? Porque através dessa adoração, desse aprendizado, que Deus ele vai te dando um propósito de vida. Tem pessoas que querem tantas porcarias, gente, pelo amor de Deus. Mas tudo começa pelo início. E o início vai se tornar o meio. E o meio ele vai se tornar o fim. E o propósito dos seres humanos é adorar ao Senhor. Você sabia que tem pessoas que têm uma profunda escuridão dentro de si, como se fosse um abismo na alma? Por quê? Porque estão longe de adorar a Deus. E nós adoramos a Deus com o quê? Com as nossas palavras, falando para Ele que nós amamos a Ele, lendo a palavra do Senhor, a Bíblia, aprendendo da sua palavra, né? Aprendendo, entendendo aquilo que Ele quer nos falar, se comunicando com Ele, tendo um relacionamento, se divertindo com Deus, sabe? O relacionamento com o Senhor não precisa ser chato. O relacionamento com Deus é maravilhoso, tem que ser leve, tem que ser simples. Ele quer ouvir quando nós estamos tristes, Ele quer te ouvir quando você está feliz, Ele quer te escutar quando você está triste. Converse com o Senhor. Então, o propósito da nossa vida, qual que é o propósito do ser humano? É amar a Deus acima de todas as coisas, a nós mesmos como a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, existem essas 3 etapas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o propósito. Amar a si mesmo como Deus e depois ao nosso próximo. Então, o propósito de vida é amar a Deus, depois a si mesmo e depois ao próximo. Então, a estrutura que Deus está fazendo na sua vida precisa vir atrelada com muitas coisas. Um direcionamento, que é a palavra, você falar coisas boas e profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Depois, o propósito de vida, que é adorar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois vem a rotina, você ter uma rotina, um horário para você acordar. Tem pessoas que querem vencer. Você quer vencer? Então comece a ter rotina. Não é você fazer rapidamente as coisas, é você fazer devagar, mas tendo que paciência, calma, constância, posicionamento, decisão, né? Amar a Deus é decidir viver uma vida feliz com propósito. Então isso precisa ser o quê? Uma decisão sua, verdadeira, no seu íntimo, no seu ser, para que Deus ele venha mudar a sua vida. Então a rotina vem depois. Através da rotina que Deus ele vai curar o seu corpo. Através da rotina que Deus ele vai curar sua mente. Através da rotina que Deus ele vai te prosperar. Tem pessoas perguntando ao Senhor e pedindo, né, desde o ano passado, que querem prosperar. Mas a maioria dos filhos de Deus não tem rotina. Acordam tarde, dormem tarde. Não tem rotina e horário para ficar no celular. Não tem rotina e horário para se alimentar direito, para depois descansar um pouco depois do almoço, né? Não tem rotina. Então, a pessoa que não tem disciplina, não tem como Deus se manifestar na vida dessa pessoa. Então, assim, há uma coisa que eu preciso falar também, a obediência. Então, antes de tudo isso, vem a obediência.
Quando Deus ele falou com Ezequiel, Ezequiel, abra sua boca e profetiza. Ezequiel, a princípio, ele poderia ter visto, né, aquele monte de ossos, aquele cemitério ao céu aberto. E ele poderia ter cruzado os braços e falado: Senhor, eu não vou profetizar é nada, porque eu não estou vendo é nada. Eu estou olhando, eu estou vendo apenas ossos secos, cemitério. Eu não estou entendendo, então eu não vou fazer. Mas Ezequiel, ele obedeceu, ele se posicionou. Ele falou: eu não estou entendendo nada, só estou vendo osso e um vale, mas eu vou profetizar. Então ele abriu a boca e profetizou. E a vida dele começou a mudar. Então anote esse vídeo, anote essas palavras, não são minhas, porque de nada eu tenho para te oferecer, independente de quem eu sou. Mas o Deus que habita em mim, ele está falando através de mim para a sua vida. Anote, aproveite esses primeiros momentos desse novo ciclo para você fazer tudo novo na sua vida. Deus, ele fala que aonde há um fim, há o começo. Então, se encerrou um ciclo, Deus, ele está falando para você: é hora de nós começarmos um ciclo, mas não um ciclo como era o antigo, um novo ciclo, porque coisas novas eu tenho para a sua vida. Então, Deus, ele continua falando aqui, eu anotei. Deus estrutura primeiro, como ele estruturou os ossos secos naquele vale. Então, Deus vai estruturar você esse ano, a sua vida, esse novo ciclo, com um direcionamento, um propósito que é servir e adorar ao Senhor, uma rotina, uma obediência. E através dessa estrutura, depois Deus, ele vai derramar sobre a sua vida o Espírito Santo dele. E essa parte é a principal. O Espírito de Deus é o próprio Deus que dá vida a qualquer coisa que esteja morta. Eu, na minha vida, tive muito tempo morta por conta das percas que eu tive, né? E quando a gente perde, parece que a gente morre com as nossas percas, né? Primeiro eu perdi o marido, com uma doença rara, né? Síndrome de Heine, né? Uma doença rara. Depois eu perdi uma filha, eu perdi uma casa também, porque eu não quis mais finalizar. Eu perdi projetos, eu perdi uma direção, eu perdi a vida, mas a única coisa que eu não perdi foi a esperança no meu Deus. E foi essa esperança e foi essa obediência que Deus ele me deu, né? Porque tudo vem de Deus, que fez eu do fim se tornar o começo de todas as coisas. Então, quando eu falo aqui para você, eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando de algo que eu vivenciei, que eu passei, que eu tenho experiência e propriedade para falar, que Deus ele é especialista em dar vida a vales de osso seco. Tem pessoas que não passaram por menos do que eu passei, e elas não conseguiram resistir. E eu já passei por muitas coisas e eu estou aqui para te falar que Deus ele vai vivificar a sua vida, te dar vida a esse vale de osso seco. Então, a parte principal, que é o Espírito, e Deus ele é o Espírito de Deus é a palavra. Não tem como a vida na sua vida se você não prestar atenção, não valorizar a palavra. Você sabia que Deus ele diz em sua palavra que aqueles que desprezam a minha palavra será desprezado por mim? Então nós precisamos reverenciar, precisamos reconhecer o poder da palavra do Senhor. Deus ele vê tudo, Deus ele sabe de tudo, Deus ele é amor, mas ele também ele é fogo consumidor. Então eu até anotei aqui, ó, pequenos ossos espalhados, depois se tornaram carne, tendões e depois foi derramado, por último, o mais importante, a palavra do Senhor, o Espírito que dá vida. Então tem muitas pessoas que têm a palavra, mas tem pessoas que não têm o Espírito. Então nós precisamos ser guiados na nossa vida, nessa jornada aqui na terra terrestre, pela palavra de Deus, pela vida, pela carne, mas também, principalmente, pelo Espírito Santo do Senhor. E eu quero finalizar essa palavra falando, ó, que Ezequiel, ele teve essa visão e se posicionou na obediência. Ele ficou até impactado. Ezequiel chorou quando ele viu, gente, em nome de Jesus, os ossos secos se moverem. E sabe o que aqueles ossos, aquele cemitério se tornou? Em milhares de gente, milhares de pessoas, um batalhão de homens. E esses homens se tratavam, sabe de quem? Essa visão foi do povo de Deus. Então medite nessa palavra nesse dia. Permita que o Senhor vivifique a sua vida.
Permita que Deus ele te mostre onde é que está o vale. Permita que o Senhor dê vida aonde está morto, aonde está morta. Permita que Deus te ressuscite. Permita que Deus ele faça coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Não viva de aparência, mas viva de essência. Quando eu queria viver de aparência, eu era morta, porque eu não queria que ninguém me visse como eu era. Hoje em dia eu vivo é de essência, e o Espírito Santo do Senhor me traz pessoas que precisam ouvir essa palavra, que querem mudar, que querem ressuscitar do vale de ossos secos. Nós estamos aqui para viver a essência de Deus, não por aparência. Na palavra do Senhor diz: vivam pela essência de Deus e não somente pela aparência. Existem tantas pessoas que vivem de aparência, por fora estão lindos, estão belos, mas por dentro estão mortos. Sonhos mortos, depressão, né? Síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso Deus ele me curou. E eu estou aqui para te falar que Deus ele vai te curar. Ele vai te dar vida nesse vale de ossos secos, se você crer e tomar posse através dessa palavra. Deus, ele é poder. Deus, ele é espírito e vida. É ele quem vivifica a nossa vida. Então, ore comigo através dessa oração. Se posicione e tome posse dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor que dá vida, que vivifica a nossa vida. É o Senhor, meu Pai, que dá vida àquilo que está morto. É o Senhor que dá luz. É o Senhor que molha, que rega aquilo que está seco. É o Senhor que trouxe essa palavra de esperança, falando para o seu filho e para sua filha não desistir, mas para prosseguir, porque se ele permitir, se ela permitir, abrir uma porta, abrir o coração, o Senhor vai mostrar numa visão aonde se encontra o vale, mas é o Senhor que vai dar vida também a esse vale. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ajude a obedecer e nos mover mediante a sua palavra, Senhor, porque sua palavra ela é vida e vivifica a nossa alma e o nosso espírito. Senhor, nos leve, nos guie a romper, a ter vida, a nossa vida, nossos sonhos com esperança, nos cura, nos restaura, nos liberta, Senhor, e o principal, Senhor, nos guarda e nos livra de todo mal, blinda a nossa casa, blinda a nossa família, Senhor, nos fortalece, nos estrutura, e o principal, Pai, nos leve à vitória, Senhor, porque nessa palavra está dizendo, meu Deus, que os filhos do Senhor, a qual tiveram vida, no livro de Ezequiel, capítulo 10, diz que eles estavam divididos, mas que o Senhor, através de Jesus, Pai, através do carpinteiro, Senhor, através, Pai, de José, o carpinteiro, o Senhor trouxe, meu Pai, vida, unificação, um novo propósito, Pai, uma nova visão, Senhor, que o Senhor venha trazer sobre as nossas vidas, união através de Jesus, uma nova visão, Senhor, que o Senhor venha unificar os seus filhos, meu Pai, que o Senhor venha levantar uma nação, Senhor, para que nós podemos, meu Pai, romper, para que o avivamento venha acontecer, Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor está chamando a gente a se levantar desse vale de ossos secos, meu Pai, e marcharmos uma última vez sobre a face dessa terra, meu Pai, para que o avivamento aconteça, meu Pai, e essas pessoas que estão me assistindo sejam vivificadas por Ti, Senhor. Envia batalhões de anjos, meu Pai, e abram a mente de todos eles que estão assistindo, estão ouvindo essa palavra de vida, esperança, alegria e principal fé, Pai, e que eles obedeçam a Tua instrução, que é abrir a boca, usar a língua e profetizar através da sua palavra, porque a sua palavra é viva e na tua palavra diz que aquilo que nós falarmos, nós vamos viver. Então, eu profetizo que nós vamos viver em vida, alegria, prosperidade, paz e justiça. Eu profetizo sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite nessa palavra nesse dia, porque essa palavra falou fortemente no meu coração, no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 25, do 37, né, do 1 até mais ou menos, 37 todo, pode ler, Ezequiel 37 todo, e da mesma forma que Deus, ele deu vida àqueles ossos, Deus, ele fala para você, abra a sua boca com autoridade e ousadia, e profetiza sobre o vale de ossos secos, porque Deus ele vai começar a mover e você vai escutar o barulho.
tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e comente aqui. A Ariane, essa palavra falou muito fortemente no meu coração e eu recebo e eu creio que Deus está dando vida à minha vida, a todas as partes da minha vida, e um novo ciclo se inicia e o outro que se foi já está encerrado. Eu creio. Em nome de Jesus, envie mais ou menos uns 5 pessoas, envie esse vídeo, que Deus ele vai falar com a vida delas também. Que Deus abençoe.